No mundo da luta livre, você ser o pacote completo pode facilitar e muito a jornada de um lutador até o topo. A combinação perfeita de personagem, habilidade no ringue, carisma no microfone e sim, até mesmo um bom nome pode acelerar esse caminho, principalmente na WWE, que valoriza talentos com mais do que apenas técnica. Mas quando falta uma dessas peças, ou quando algumas delas simplesmente não se encaixam direito, a caminhada até o topo se torna ainda mais difícil. E uma das barreiras mais únicas desse negócio é ter que superar um nome ruim. E sim, é exatamente isso que você escutou. Ao contrário de outras carreiras, na luta livre, às vezes quem escolhe o seu nome é uma pessoa de dentro da companhia. E se o nome dado para esse lutador for ruim, cabe a ele a missão de fazer aquilo funcionar. E mesmo que o nome seja estranho, bizarro ou simplesmente ridículo, o desafio é o mesmo: conquistar o público e se tornar uma grande estrela, apesar do nome. Então galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então meu povo, partiu pro vídeo! Kerwin White. E bom, esse nome foi intencionalmente ruim, e é por isso que ele tá nessa lista. Com a ideia de que só lutadores brancos poderiam chegar ao topo da WWE, Chavo Guerreiro decidiu que, se não podia vencê-los, ia se juntar a eles. E aí começou a transformação. Ele descoloriu o cabelo, passou a usar roupas sociais de Mauricinho e, para completar, mudou até o seu nome. E qual era o nome? Kerwin White. E sim, é tão bizarro quanto parece. Mas nesse caso, o nome foi criado para ser ruim de propósito, como uma crítica ao sistema. Era uma sátira, mas não caiu muito bem para todo mundo. A gimmick acabou que não durou muito, especialmente após a morte de Ed Guerreiro, quando Chavo Guerreiro deixou o personagem de lado e voltou às suas raízes. Mas o legado de Kerwin White continua como um dos nomes mais estranhos, polêmicos e propositalmente ruins da história da WWE. Dolph Ziggler. No começo dos anos de 2010, Vince McMahon estava numa fase que adorava nomes com aliteração. Isso gerou alguns dos nomes mais estranhos da história da empresa. O curioso é que Nick Nemeth, nome real de Dolph Ziggler, já era naturalmente marcante e com aliteração. Mas como Vince McMahon não poderia registrar esse nome, decidiu criar algo novo. E nasceu um dos nomes mais bizarros do wrestling, Dolph Ziggler. E o mais insano, Vince passou anos sabotando a carreira de Dolph Ziggler, não por falta de talento, mas por pura provocação. Isso porque o maior defensor de Dolph Ziggler nos bastidores era ninguém menos que Pat Patterson, uma lenda da WWE. E Vince McMahon, sendo Vince McMahon, usava Dolph Ziggler como uma forma de irritar Pat Patterson, mexendo com seus pushes, mudando de personagem e derrotas aleatórias. Mesmo assim, Dolph Ziggler chegou ao topo várias vezes. Foi campeão mundial, teve um momento de explosão com a torcida e era reconhecido como um dos melhores no ringue da sua geração. Mas com um nome como Dolph Ziggler e um patrão querendo te derrubar nos bastidores, o topo acabou ficando fora do alcance por pouco. E bom, pelo menos na minha opinião, ele até que conseguiu fazer bastante coisa na WWE. Michael McGillicuddy, o filho que tentou honrar a perfeição e acabou tropeçando no nome. Quando um lutador é filho ou neto de uma lenda da luta livre, a pressão, claro, é gigantesca. Mas Joe Hennig não só herdou um legado, como herdou o legado da perfeição. Ele era filho do lendário Mr. Perfect, Curt Hennig, e neto de Larry the Axe Hennig. E com um histórico assim, o mínimo que a WWE poderia fazer era dar a ele um nome digno. Mas o que ele recebeu foi Michael McGillicuddy. E bom, pois é, esse foi exatamente o nome que a WWE achou adequado para um dos maiores herdeiros do wrestling técnico. E o pior, mesmo chamando ele de Michael McGillicuddy, os comentaristas viviam lembrando o público que ele era filho de Mr. Perfect, o que só deixava tudo ainda mais desconexo e confuso. Afinal, por que esconder o sobrenome Hennig se toda semana falavam sobre o pai dele? E tentando consertar esse erro, a WWE depois o rebatizou como Curtis Axel, mas o estrago já estava feito. O novo nome não empolgava e o timing já tinha passado. Joe Hennig sempre foi um lutador que teve talento, mas nunca conseguiu escapar da sombra de um nome mal escolhido e de uma apresentação que nunca combinou com o legado que ele carregava.
em vez de ser apresentado como um novo capítulo da linhagem Hennig, ele virou um personagem genérico, tentando alcançar uma expectativa que o próprio nome atrapalhava. Husky Harris. Quando falamos de nomes que não ajudaram em nada, é impossível não lembrar de Husky Harris. No começo da segunda temporada do NXT, os fãs conheceram Windham Rotunda, um jovem lutador de linhagem nobre, filho de Mike Rotunda, o IRS, e neto de Black Jack Mulligan, mas que acabou sendo apresentado com um nome que parecia uma piada, Husky, numa clara referência ao seu porte físico, e Harris, um sobrenome genérico que acabava não dizendo nada. Era quase como se a própria WWE dissesse que ele não merecia ser levado a sério. O personagem acabou nunca colando com o público. Era um powerhouse sem carisma definido, preso numa gimmick vazia e num visual que não fazia jus ao talento e criatividade que Windham tinha. Mas tudo mudou quando ele desapareceu por um tempo e renasceu como Bray Wyatt. E com a nova identidade, Bray Wyatt mostrou todo o seu potencial, uma mente criativa e um personagem macabro, promos hipnotizantes e um estilo de luta único. Como o Eater of Worlds e depois como The Fiend, ele se tornou um dos nomes mais importantes e fascinantes da última década da WWE. Foi campeão mundial 3 vezes e comandou algumas das histórias mais marcantes da luta livre moderna. Mas infelizmente, Bray Wyatt nos deixou cedo demais, em 2023, mas deixou um legado gigantesco, algo que jamais teria acontecido se ele tivesse permanecido como Husky Harris. O nome pode até ter sido um tropeço inicial, mas a lenda que veio depois superou tudo. The Ring Master. Antes de se tornar uma das maiores lendas da história da WWE, Steve Austin já era um veterano dos rings. Ele havia se destacado na WCW como o arrogante Stunning Steve Austin e vinha de uma passagem técnica e brutal na ECW. Quando chegou na WWE em 1995, muitos achavam que ele seria um sucesso imediato, mas então acabou nascendo o The Ring Master. A ideia era que ele fosse o mestre do ringue, um técnico imbatível, só que o nome parecia mais saído de um circo, e o personagem, completamente sem graça, ainda havia acompanhado de um manager que não combinava com ele, que era Ted DiBiase. Steve Austin sabia que aquele nome não o levaria muito longe, e teve a visão e ousadia de pedir uma reformulação. Foi aí que nasceu Stone Cold Steve Austin, uma criação própria, inspirada por sua ex-esposa. Ele disse para tomar um chá antes que ficasse Stone Cold, ou seja, frio como pedra. A partir dali, Steve Austin deixou de ser apenas mais um no elenco e se transformou na personificação da rebeldia da Attitude Era, um anti-herói sem papas na língua, que desafiava qualquer um, desafiava chefes, quebrava regras e aplicava stunners em quem ousasse cruzar o seu caminho. Stone Cold se tornou múltiplo campeão mundial, protagonista de alguns dos momentos mais icônicos da história da WWE e o responsável direto por transformar a empresa em um fenômeno global nos anos 90. Tudo isso começou quando ele teve a coragem de dizer: "Esse nome é horrível e eu mereço muito melhor que isso." Terra Rising. Uma das grandes razões para o sucesso atual de Triple H é que ele aprendeu com os melhores. Por anos, ele esteve sob a tutela do seu sogro, Vince McMahon, mas também foi treinado por uma lenda da luta livre, o lendário Killer Kowalski. E durante o treinamento, Killer Kowalski apelidou seu aluno de Terrorizer, um nome forte, ameaçador, mas que não combinava com o estilo ou com os planos para o futuro do lutador. Sabendo disso, Triple H pediu para o mestre um nome mais real, algo que pudesse funcionar no ringue. Kowalski então dividiu o nome pela metade e criou uma variação chamada Terra Rising. E o resultado? Um nome tão estranho que mal dava para ser levado a sério. Parecia mais um nome de videogame genérico do que um futuro ícone da luta livre. Felizmente, Triple H não ficou preso a isso por muito tempo e logo se reinventou como The Game, para se tornar uma das maiores estrelas da história da WWE. Daniel Bryan. E assim, gente, na real, eu sei, Daniel Bryan não é um nome ruim, mas os fãs já conheciam ele muito bem como Bryan Danielson antes dele assinar com a WWE. Ele já era uma estrela no circuito independente, conhecido mundialmente como The American Dragon, e mesmo assim, a WWE decidiu rebatizá-lo como Daniel Bryan,
invertendo o seu nome. E embora esse nome não fosse exatamente terrível, ele representou mais um obstáculo a ser superado pela jornada de Bryan Danielson. E era só mais uma barreira a mais para ele provar que poderia conquistar a WWE do jeito dele, com talento, carisma e, é claro, luta, se tornando um dos maiores ícones da história recente da WWE. Isaac Yakin. Antes de se tornar o lendário Kane, Glenn Jacobs passou por várias ideias ruins. E uma das piores foi, sem sombra de dúvidas, o personagem Isaac Yakin DDS. Durante o seu primeiro período na WWE, Glenn Jacobs foi apresentado como um dentista maluco, o dentista pessoal de Jerry Lawler. E o nome era horrível, parecia mais um trocadilho forçado do que um nome para um lutador de luta livre. E a gimmick era tão ruim quanto o nome, e muitos fãs e críticos rejeitaram o personagem desde o começo. Mas apesar disso, Isaac Yakin chegou a enfrentar Bret the Hitman Hart em algumas lutas até que decentes, mostrando que mesmo com a ideia fraca, Glenn Jacobs tinha talento e força para se destacar. Claro, tudo mudou quando ele se reinventou como Kane, o demônio mascarado, e se tornou um dos personagens mais icônicos e duradouros da WWE. Mean Mark Callous. E se você parar para pensar, um nome como Mean Mark já fica meio que preso para você ser um malvado. Afinal de contas, o próprio nome exige que você seja isso. Mas, honestamente falando, é um nome bem sem graça e até meio bobo. E se não fosse pela criação da gimmick do Undertaker, esse nome e personagem provavelmente teriam caído no esquecimento para sempre. Mas com o nascimento de Undertaker, o fenômeno, Mark Callous se transformou completamente. O nome ruim virou apenas uma curiosidade no passado de uma das maiores lendas da luta livre profissional. Hoje, ninguém lembra do Mean Mark Callous, só o icônico Undertaker, um personagem que redefiniu gerações e histórias dentro da WWE. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...